Gostaria de tardes. agradecer a Me presença de gustaría agradecer la todos para presencia de mais uma todos reunião para do una Grupo de reunión más Estudos de del Tumores Grupo de Estudios de Tumores Hereditários Hereditarios Latino-Americano, LEGET. Latinoamericano, el Hoje é EGET. sexta-feira, Hoy es dia 4 de viernes, el outubro de 4 de octubre del año 2024. 2024. Ah, hoje é uma data Hoy importante, es un día importante porque esse mês, porque no mundo inteiro, este mes en há todo el a mundo campanha existe de la campaña conscientização sobre o de câncer de mama, que é sensibilización o Outubro respecto al cáncer Rosa. de Então, o mundo mama, inteiro, Octubre Rosa. faz campanhas, Todo el presta mundo diversos impulsa sus serviços, são campañas, meses de brinda servicios. conscientização, Es un mes de que se iniciou lá em concienciación 1990, que em Nova empezó York, en através de uma 1990 corrida de en Nueva rua, York por una para carrera conscientizar mesmo, a en la importância calle sobre para a sacar de la realização luz de el exames tema de realización periódicos, de de pruebas exames periódicas preventivos para o câncer, em de especial o prevención câncer para de el mama, cáncer, sobre que, todo como cáncer todos de nós mama, que sabemos, como todos é o tipo conocemos, de tumor es que el mais tipo de tumor acomete a população que feminina, más as afecta a la mulheres. población Então, femenina, a las e a mujeres. gente tem visto ao Y longo das estamos décadas, observando a lo largo que de cada las vez décadas mais que cada esse día tipo de más câncer ele este tipo vem, de cáncer aumentando viene a sua aumentando incidência na população en feminina. su incidencia en la población Então, é femenina. importante que Así as que es mulheres, importante que procurem las mujeres os médicos, os busquen clínicos, os los clínicos, ginecologistas, para ginecólogos, los que então doctores, façam os seus exames para que preventivos, puedan não só para câncer de realizar mama, mas para todos os sus outros tipos de pruebas, câncer, ¿no? Test de E prevención, então, no solo para el por se cáncer de tratar de um mama, mês sino que para todos, especial, porque es un a mes gente tem aqui uma especial. convidada Entonces, também especial. A gente está invitamos a trazendo una aqui uma persona muy convidada especial, especial. una Quem invitada participa das especial, reuniões ¿no? Quien do participa GET de já las a reuniones conhece. de GET ya la conoce. Então, eu acho que é um tema muito legal que a Creo que es un doutora tema muy Renata interesante Sandoval, que nossa colega, nuestra vai compañera, nos la trazer. doctora A Renata doutora Renata Sandoval, nos va Sandoval, a ela é comentar. médica La doctora geneticista, ela Renata trabalha Sandoval es médica em genetista, Brasília, no Distrito trabaja en Federal, Brasilia, Distrito nos Federal, hospitais, no en los Hospital da hospitales, Criança e no Hospital del Hospital Niño, Sírio-Libanês. en el Hospital Doutora Renata Sirio-Libanés. Sandoval, ela é Doctora Renata mestre Sandoval pela tiene una UNB, a Universidade de maestría en Brasília. la ha Ela hecho en la é Universidad de doutora Brasilia, pelo hizo IEP, su do Hospital doctorado Sírio-Libanês aqui em São en Paulo. IEP del Hospital E ela tem Sirio-Libanés de São Paulo pós-doutorado y também postdoctorado pelo Dana-Farber por el Cancer Dana-Farber Center, né, lá Cancer em Boston, Center en no Boston, estado de Massachusetts, en el Estados estado de Unidos. Então, a doutora Renata Massachusetts, Sandoval, ela Estados tem muita Unidos. La experiência, doctora ela Renata tiene trabalha mucha na área de experiencia, oncologia, trabaja de en oncogenética, então ela tem muita experiência oncogenética, sobre o oncología, assunto. tiene mucha experiencia E respecto a este também a tema. doutora Y Renata, también la ela doctora integra Renata o forma nosso, parte o nosso conselho de de nuestro pesquisa consejo de ao Ministério da investigación Saúde, no PROAD, para el Ministerio de no Mapa Salud Genoma Brasil, que o Hospital del Beneficência proyecto Portuguesa Mapa realiza com Genoma diversos Brasil, centros de que se lleva referência a cabo entre em distintos várias centros de capitais referencia en brasileiras distintas capitales brasileñas. para Y eso se hace por montarem el motivo serviços de de aconselhamento genético nesses que hospitais. Então, podamos levando armar capacitação, servicios levando de consejería testes genética en los genéticos, hospitales, e oferecendo aconselhamento promocionando genético nesses capacitaciones y hospitais ofreciendo asesoramiento de genético en los referência no tratamento hospitales de de câncer referencia en pelo. el tratamiento de cáncer por el Então, Sistema antes da Único de doutora Salud. Renata iniciar Antes de que a empiece sua la doctora apresentação, Renata gostaria de con su agradecer, exposición, me a gustaría equipe agradecer al técnica, equipo que é técnico comandada pelo Jefferson liderada e por pela Patrícia, Jefferson y nossos Patricia, colaboradores. nuestros Gostaria colaboradores. de Me agradecer gustaría a agradecer nossa equipe de a intérpretes, nuestro que nós equipo de temos a interpretación. tradução simultânea Tenemos para o traducción espanhol. simultáneamente Tá? para el español. Gostaria de agradecer Me gustaría também ao también Grupo Fleury, agradecer al que nos grupo dá o apoio, Fleury que dá o que nos suporte brinda financeiro para que con essas su reuniões apoyo aconteçam. financiero Tá? para que puedan suceder Então, estas dito reuniones. isso, eu Así vou que, passar agora habiéndolo a dicho, le palavra doy la à palabra doutora Renata.
a la doctora Exatamente, grato pela Renata. Muchas presença aí. gracias, E doctora, por lembrando su que presencia. Y les as recuerdo apresentações elas que são estas informais, tá? Então, por presentaciones favor, se son alguém tiver dúvida, se informales, alguém o tiver que sea, fazer alguma si alguien pergunta, tiene é só con una escrever no chat que a gente consulta, transmite as pregunta, perguntas, pueden né, simplemente para a ponerlas Renata, en el tá chat bom? Obrigado, y la Renata, prazer. transmitimos a Renata. Obrigada, Muchas Paulo. gracias, É Renata. sempre um Gracias. prazer, Es eu siempre un admiro muito o gusto, ¿no? grupo, Admiro mucho né? O este grupo. Goethe, já Gets, frequento menos do que eu lo gostaria, frecuento menos já há muitos de, anos. Então, de muito lo bonito que ver a esse mí me trabalho gustaría. Hace aí muchos dando años seguimento e muito legal poder estoy con falar sobre para ustedes vocês, né? y No es muy mês de bueno Outubro hablar Rosa sobre a questão para da ustedes consciência hoy do respecto câncer al de tema mama. de E la hoje a gente vai fazer um sensibilización al viés, né? Vai fazer cáncer então de câncer de mama de mama. hereditário. Vamos a hablar Eu de cáncer vou de também mama agradeço as hereditario. gentis Agradezco palavras, también Pablo. las Você amables tem um viés, palabras. assim. Creo que bueno, A gente trabalha tienes ahí un junto, sesgo, mas eu no super trabajamos juntos, agradeço pero muchas gracias de as todas palavras. maneras por Então, sus pessoal, eu palabras. montei com muito carinho Bueno, la essa aula para elaboré vocês e, con como o Pablo mucho falou, cariño, ¿no? acho que Esta é uma clase, conversa como ha informal comentado e a Pablo, gente es pode una trocar ideias conversación e o pessoal informal, da organização, podemos então, vai me intercambiar interrompendo ideas, me conforme pueden interrumpir as si es el perguntas do caso, ¿no? chat, De tá bom? Vai ser acuerdo con las super legal preguntas se o a gente puder consultas. interagir. Sería E vou excelente si complementar um pudiéramos pouquinho da interactuar. historinha que Les o Pablo comento começou a entonces la contar para historia, vocês, né? Eu também cómo empezó acabei a revendo essa hablar história, Pablo. né, do Outubro La Rosa revisé, ¿no? Hace e, na poco, esta verdade, historia de o octubre mês de de rosa. outubro ele El foi mes determinado este de octubre pela fue American Cancer determinado por Society como American Cancer o mês Society do como el awareness mes breast de cancer awareness em breast cancer, 1985 el año e, como o Pablo 1985. contou, Y na como verdade, nos pela contó primeira vez Pablo, foi por usado primera esse vez símbolo, se né, do utilizó lacinho este rosa símbolo, numa ¿no? corrida em Del 1991 lacito em Nova rosa York, en una e que isso carrera en foi uma corrida 1991. Fue una carrera feita a partir de uma que fundação que se chama ha Susan Komen, impulsado que por é medio uma de una fundação fundación, incrível, até Fundación hoje é atuante. Susan Komen. E Tiene una essa actuación muy fundação ela interesante hasta hoy. foi. Só um minutinho, pessoal. Un momento, por favor. Desculpa. Essa Perdón. fundação ela foi Esta criada fundación pela irmã da se ha Susan, a creado por Nancy, la hermana de porque Susan, a Susan Nancy, ela teve um câncer de mama aos porque 33 ha anos e tenido faleceu un aos cáncer de 36, e mama ela é muito a los bonito até o 33 relato da Nancy dessa años y a los jornada. Até 36 convido vocês falleció. a Su irem hermana no Nancy site. entonces conta Então, su a trayectoria. Susan teve o Hay câncer, un sitio faleceu, web, a ¿no? fundação foi criada em Que es muy interesante. 1982 La e com fundación se várias creó en iniciativas, principalmente em relação a essa questão 1982 de con muchas corrida. E é iniciativas. interessante que em Muchas 84, a iniciativas, sobre própria todo con Nancy, que foi a carreras. En irmã que criou a 1984, fundação, la ela teve um Nancy, que ha câncer de creado la mama aos fundación, 38 también ha anos. tenido Eu un não achei cáncer de nada mama a los falando se ela 38 teria uma años. síndrome No hereditária, sé si tenían mas un é muito síndrome curioso, né, hereditario, no ter encontré duas nada de familiares de información, primeiro grau pero com es câncer muy de mama curioso, muito ¿no? Dos jovens. familiares con cáncer de mama muy E eu jóvenes. acho que Y essa bueno, frase é muito creo importante, yo que né? esta frase Eu es acho muy que a importante. consciência La é conciencia algo, é uma iniciativa es una importante, mas iniciativa que a importante, gente tem toda uma linha pero bueno, da tenemos ahí consciência para esta ação, né? línea, E ¿no? De isso la envolve, por conciencia hacia exemplo, la a acción. fundação, conversando com os Eso tiene pacientes, que com os ver con la familiares de fundación, los pacientes, os pacientes, legisladores e todos os profissionais legisladores envolvidos y na linha de profesionales cuidado do involucrados paciente. en la línea de E cuidado del também os paciente. Y pesquisadores. Então, también a los esse é um trabalho de investigadores. muitas Ese es un mãos trabajo hecho e isso a só muchas manos. ganha força mesmo Y quando a eso gente gana tem mucha essas muitas fuerza mãos cuando e tenemos que a muchas gente manos. consegue, então, não só Así chamar podemos atenção para no solo sinais de llamar la alarme, atención para de señales de screening, né, alarma, de rastreio, screening, mas trazabilidad, outras questões que eu vou sino que comentar también mais lá otros na temas que frente les voy a em relação comentar a en acesso, esta né? Então, mas a presentación gente fala que é respecto a importante fazer acceso. exame e o paciente Bueno, não no ter es acesso, suficiente que hablemos que es importante hacer las pruebas y si la paciente no abordar as tiene acceso a disparidades, eso, né? ¿no? E que, por Abordar exemplo, el tema de las essa, disparidades, por esse comentário do ejemplo, Pablo, este né, do projeto comentario, ¿no? Que ha Genomas hecho Pablo e del que o proyecto grupo do projeto, Genomas do subprojeto y el grupo de su Oncogenética tem até proyecto feito em de relação à Oncogenética capacitação dos también centros, né? está Então, você haciendo tem que capacitaciones de los promover centros. uma Hay que capacitação, um impulsar acesso para que capacitaciones, isso aconteça, acceso para que que o eso paciente pueda realmente tenha um ocurrir y que benefício. tenga el Aqui paciente este colocando de outra beneficio. forma, Aquí, então eu acho que a consciência é presentándola realmente de um otra primeiro manera, passo, la mas não é o conciencia me suficiente para a parece gente ser el chegar primer à paso, pero ação, no es lo né? suficiente para Então, que lleguemos em a la relação às acción. disparidades de Respecto a las legislações, disparidades, guidelines, tudo leyes, isso é guidelines, importante todo esto es para muy que a gente tenha importante
para que benefício podamos do tener este diagnóstico beneficio precoce del e do impacto diagnóstico sobre temprano vida e y el redução de impacto morbidades. en sobrevida y reducción de morbilidades. Então, a gente vai fazer esse viés, né? Así Então, é que, claro, é o bueno, mês de Outubro Rosa do es el câncer de mes de mama, mas a octubre gente vai então fazer rosa o del cáncer viés de a mama, pero brincar vamos a pensando do câncer de hablar mama de hereditário. este tema E eu específicamente acho muito de legal falar de cáncer de mama história, né? Não sei hereditario. A mí vocês, me gusta mucho e hablar de historia, eu no gosto sé muito de respecto citar a esse ustedes, pero me gusta trabalho do mencionar Lynch, este estudio de de Lynch. 1978. Então, vocês veem, até hoje 1978, a gente observen fala de ustedes, vigilância hasta hoy intensificada, hablamos de de vigilancia cirurgia redutora de risco, intensificada, mas a gente não está cirugía de inventando a reducción de roda. riesgo, pero Isso no é estamos algo inventando la há rueda. O décadas que sea, se hace fala sobre décadas isso. se habla Então, de eu acho eso. que esse é o Así que primeiro este es guia, a primeira el, diretriz falando el primer sobre a lineamiento, ¿no? importância de De entender quem tinha um respecto a la padrão de importancia risco de comprender diferente da população em de relação à un doença do estándar de câncer de riesgo mama e distinto que essas respecto a la pacientes población de cáncer mereceriam de mama vigilância y estas intensificada, pacientes cirurgias redutoras de merecen risco. E cirugía você vê, reductora de nesse riesgo, paper, vigilancia eles trazem o risco intensificada. até En da este prole, né, dos paper familiares. habla del Então, riesgo de opa, los familiares uma incidência de también, hay una 50% incidencia de un nos filhos cincuenta por dessas ciento en los pacientes, hijos né? de las Então, a pacientes, mãe o teve sea, ha 50% dos tenido la filhos madre, vão ter o un câncer de cincuenta por mama ciento de los e o hijos risco da presentarán mama un cáncer de contralateral. mama Então, y el olha só riesgo de la quantas mama coisas do que a contralateral, gente o sea, vê da muchas importância cosas de descobrir pessoas portadoras de de, câncer de mama bueno, hereditário es em importante descubrir a relação esas a personas diagnóstico que precoce, tienen, às vezes porque elas estão em que risco portan em el idade até cáncer de mais cedo do mama que a gente hereditario, começa a diagnóstico vigiar, temprano, a veces em relação a antes risco de incluso de outros la edad cenários, né? Então, de aqui, que empezamos a hacer falando la de mama vigilancia, contralateral, mas a riesgo gente de sabe que dependendo da mama síndrome genética, a contralateral, gente vai ter independencia del risco para síndrome outros genético, hay órgãos que muitas vezes não riesgo são para otros vigiados na órganos que muchas população. veces no se acompañan en la E já población. trazendo, então, a comparação com a Y ya questão con do esa câncer comparación con este esporádico. tema Então, del isso não é cáncer novo. esporádico, o sea, E no aí, es seguindo nessa reciente, linha do y siguiendo tempo, en esta né, línea del década de tiempo, 90, la década de los então já 90, haviam estudos com ya agregação había familiar de câncer estudios de con mama, agregación e familiar em de que cáncer de vários mama. grupos saíram na Distintos busca, né, grupos fueron ahí a estudos buscar, por linkage, buscar estudios para por descobrir qual era o linkage, locus, então, desse alelo, buscando dessa cuál era variante, el desse locus de gene, este alelo, que variante, poderia gen, estar que interferindo no podría risco dessas famílias. interferir E eu en queria que el vocês riesgo de esa familia. Me guardassem gustaría muito que bem esses guardaran ustedes eradogramas, né, estos na cabeça, heredogramas, para nuestros vocês, genogramas para en até su depois a gente cabeza, trazer o para que dado después do podamos ponto de vista de incluir el pacientes dato desde el punto de vista recrutados de pacientes como risco reclutados populacional. como Então, pacientes não riesgo selecionados poblacional, por o idade ou sea, história no familiar, seleccionados por e qual edad o seria historia a familiar, taxa de y cuál detecção de sería alterações nesse la tasa grupo, de detección de porque alteraciones no en este fundo a gente grupo. começou Porque com grupos altamente empezamos con suspeitos, grupos né? Então a gente con vai ter uma taxa de altamente detecção num grupo sospechosos, hay una altamente tasa de suspeito detección en e este uma grupo taxa de altamente detecção sospechoso, em pacientes una não tasa de suspeitos. detección en E pacientes outra, a gente vai sin ter sospecha, y provavelmente otra vamos a riscos tener también diferentes riesgos numa população distintos selecionada já com uma de família una altamente población seleccionada comprometida de una ou familia ya um altamente paciente comprometida identificado o com uma variante paciente patogênica no identificado gene de alta con una variante penetrância numa família que eh, tem altamente menor patogénica en un gen de penetrância, tem alta menos penetrancia con una casos, familia casos con mais menos casos, tardios, ¿no? O né? casos Então, isso também vale a pena a tardíos. gente ter Eso guardado na también, nossa bueno, mente. merece la pena que lo guardemos en la Ainda na linha mente. do tempo, então vocês veem Aún hablando de la línea del tiempo, 1991, né? 1991, Uma casuística grande, um um, estudo caso-controle, já estudios, incluindo, então, caso essa control, história ya dos incluyendo casos la historia de los familiares, casos e familiares. aqui trazendo que, Y aquí com certeza, né, os se pacientes que a enseña gente que diagnostica com seguramente a los câncer de pacientes mama que abaixo dos diagnosticamos con 30 cáncer de anos, mama a con menos de proporção 30 años, provavelmente la de pessoas com proporción alteração genética é probablemente de maior, personas con né? E aí alteración trazendo genética es que más nesse grande. grupo, então, com Y en alteração este grupo, genética, entonces, con chegava alteraciones até o risco, genéticas então, aumento da ya vida de se alcanzaba un riesgo 92%, de un diferente da 92% de la população, vida, que o a risco era diferencia de de la población 10%. Então, general, vocês que es veem un que a gente riesgo está de un falando disso há anos, 10%. né? E a gente Eso, já o foi sea, ajustando. hablamos Então, a gente hace já tem essa años. ideia há muitas Y décadas lo e adaptamos. La agora a idea gente ya vai existe hace refinando o nosso mucho y ahora conhecimento sobre tudo vamos isso. a perfeccionando nuestro Ah, conocimiento respecto a todo aqui eso. também para ilustrar Aquí as también para famílias iniciais, mencionar né, estudadas para a las identificação de familias iniciales BRCA1, estudiadas BRCA2 para e alterações identificación de nesse gene. BRCA1, Então, eram 2, alteraciones famílias en estos genes. não Eran estas las necessariamente assim familias com vários casos de mayormente câncer de con mama, mas casos distintos abaixo dos 50, casos casos de de câncer de cáncer de ovário, mama con menos de sendo que na 50 años, população cáncer o de risco é ovario en la población 1,3%, casos de en câncer de general, mama riesgo em de homens. uma, Então, como foram dos por essas ciento, muchos famílias que casos de mama. auxiliaram, Estas familias por ter um padrão diferente de apoyaron, adoecimento da ¿no? população geral, Porque a tenía un estándar chegarem nesses distinto genes mais comumente
potencialmente afetados, a né, de alta identificarmos penetrância estes em genes pacientes de alta altamente penetrância suspeitos.
y familias altamente E é sospechosas. interessante a gente Es pensar interesante que, observar que nessa época, então, quando en aquel descobriram o BRCA1, entonces, BRCA2, cuando se quando descubrió isso foi BRCA1 y possível 2, ser cuando eso fue comercializado, né, esse tipo posible de de teste, era comercializarse, muito ese tipo caro. de Então, eu prueba, achei era algo trabalho muy falando caro. de, Encontré então, trabajos hablando modelo de de predição para modelos de você prever predicción quem para teria maior predecir probabilidade de ser quiénes portador tendrían de más uma variante probabilidad patogênica em um de desses tener genes, né, BRCA1, una BRCA2, variante patogénica de que estos foram os que genes, ¿no? começaram esse assunto. BRCA1 o 2. E os artigos trazem a Y importância los desse modelo artículos de enseñan la predição, importancia de este exatamente porque modelo na de época era predicción $3.000 o justo porque sequenciamento desses costaba genes, né? una Então, secuenciación é genética algo $3.000, inacessível era e que algo você que tinha era, que no convencer era os asequible. pagadores, as Habría agências que pagadoras convencer las a agencias fazer o teste. pagadoras a, bueno, Então, hacer las muitos pruebas. modelos de Así risco que muchos modelos de foram criados riesgo naquela se época crearon en aquel para entonces poder selecionar melhor para os seleccionar pacientes que teriam maior mejor los probabilidade de pacientes que serem presentarían portadores. más probabilidad Mas é claro de que ao ser longo, portadores. né, Pero dos claro anos, que a lo largo ainda de mais quem los acompanha a años, NCCN, a gente vê o los quanto que acompañan que a NCCN, a gente vemos foi incluso, ¿no? galgando, né, para Cómo critérios muito alcanzamos ya específicos e criterios para muy critérios mais específicos y amplos. criterios más E amplios. hoje em dia a gente acaba Y hoy não día usando muito esses no critérios de utilizamos casi probabilidade estos para criterios de ter alterações de probabilidad BRCA1, para BRCA2, como presentar nos guidelines iniciais, né? alteración Eles en usavam às vezes esses BRCA1 o 2 modelos como los para aqueles guidelines pacientes que iniciales. tivessem Utilizamos esos 10% de modelos probabilidade, para opa, eles pacientes con un teriam diez por indicação de ciento testagem. de Hoje, probabilidad. eu não Sería sei una vocês, indicación de testeo. no Hoy no local que sé vocês ustedes, trabalham, se en vocês el local ainda donde usam trabajan ustedes, si isso para todavía conseguir utilizan teste esto, ¿no? genético. Para Aqui no Brasil, lograr tener test a gente genéticos. tem En Brasil, critérios que sí não são tenemos iguais à criterios que no son NCCN, né? Para iguales a la principalmente pacientes NCCN, que sobre têm todo acesso à saúde pacientes que tienen suplementar, acceso a, a al gente tem sistema de salud, critérios próprios da su saúde suplementar, que não são complementario. tão abrangentes como a Son NCCN, criterios que e no son infelizmente abarcadores no como serviço NCCN. público, então a gente tem Y leis em alguns desafortunadamente en estados el servicio de público hay obrigação leyes para fazer locales de sequenciamento BRCA1, obligación para BRCA2, hacer la mas na secuenciación maior de parte do país a BRCA1 o gente 2, não tem pero esse en la mayor acesso. parte del Eu país acho no que hay quem el foi acceso. mais bem Los sucedido que nesse tipo fueron de más ação foi exitosos en ese Goiás, tipo de né, acción Pablo? fue Não el sei se estado de você Goiás. Pablo, no sé tem si outro conhecimento. tiene Lembrando, esta né, información. Renata, Recordando, que Renata, quando os que genes foram cuando descobertos, né, se o descubrieron los genes BRCA1, BRCA2, lá no início BRCA1 y da 2 en década el de inicio, 90, en los né, 90, não existia o no sequenciamento existía NGS, secuenciación né, NGS, disponível ¿no? Disponible comercialmente, né, só assim, comercialmente. estava Solo, bueno, iniciando os estaba primeiros testes, né, iniciando ahí las até mesmo pruebas. o projeto Genoma Incluso el Humano, proyecto né, Genoma ele não foi Humano feito em ni NGS, né, siquiera por se ha causa do hecho en NGS, início do todo sequenciamento era de Sanger mesmo, se- né, ou então otro tipo fazendo PCR para de locos secuencia o específicos, PCR né? para Então locos eram testes específicos. Eran extremamente pruebas caros. muy Então nessa caras, ¿no? época, como você mostrou, a En, clínica en e a este construção do momento, endograma eram la construcción extremamente del genograma y importantes, retograma como eran muy ainda hoje são, importantes, como né? todavía lo Então, son hoy os día. critérios de Así que los diagnóstico dessas criterios de síndromes, eles diagnóstico eram de praticamente estos clínicos, né? síndromes eran O prácticamente NGS clínicos. mesmo, ele só começou a ser El utilizado de forma NGS solo empezó a comercial utilizarse de una há manera uns 10, comercial 15 hace anos como atrás, 10, 15 né? años. Primeiro lá nos Estados Unidos, En na primer Europa, lugar, aqui en no Estados Brasil, Unidos, Europa, ele chega, o y en NGS, de Brasil, forma comercial, mais ou menos NGS por volta de empieza comercialmente en 2013, 2003, 2014, ou seja, nós estamos 13, falando de um 14. exame que tem O 10 sea, una anos, prueba né? con E 10 mesmo quando años de ele existencia. chegou com Y preços, como você aunque falou, né? Eram preços cuando muito llegó eran caros, né? precios muy Preços caros, eran que não eram precios que acessíveis no eran a todos, asequibles, né? ¿no? A E com o todos. passar Y dos con anos, el paso del tiempo, o custo de se el fazer um costo sequenciamento de hacer NGS, una principalmente esses secuenciación en painéis GES, incluso menores, estos eles paneles más começaram a ficar pequeños, mais baratos e, com ahora isso, están más mais económicos, acessíveis, por né? eso son más Embora a gente asequibles, sabe que o aunque custo sepamos que el hoje para costo fazer um hoy painel para hacer un para câncer hereditário, panel, ele ¿no? Para ainda cáncer tem um preço hereditario, que não é aún tiene un acessível precio à que no grande es maioria da asequible população. a la E gran como você mayoría de la falou, población. Y quem como tem ha comentado acesso à saúde suplementar, usted, você que também tiene ainda acceso a esbarra salud em uns critérios, complementaria, né, de también critérios da agência hay regulatória criterios aqui de do la Agencia Brasil, de né, que Regulación são de critérios Brasil, muito que son restritos, criterios muy tá? estrictos. Então, o que a gente vem vendo Bueno, ao longo lo do que tempo estamos observando a é lo largo sim, del tiempo, né, um sí, acesso maior es un acceso más aos exames ampliado genéticos. a Mas las é pruebas sempre genéticas, importante pero dizer siempre que es a importante decir que clínica
la E clínica heredograma, y né, el são duas genograma, el ferramentas heredograma, muito son importantes quando dos a gente herramientas fala muy em câncer importantes cuando hereditário. hablamos de cáncer Alguns hereditario. estados, Algunas provincias, eles, estados de por Brasil, meio de pesquisas, por né, medio de investigación, a população que é assistida pelo sistema de la saúde, elas población que tiene conseguem acceso al sistema de fazer salud puede sí alguns testes genéticos, mas realizar infelizmente prueba isso não é genética, pero disponível a toda a desafortunadamente eso no está população do disponible a SUS, toda né, la do Sistema población Único del de Saúde. Sistema Único Tá? de Salud. Muito bem, obrigada. Muy bien, Então, muchas olha só. gracias. Então, a gente está fazendo uma linha aí de Muy raciocínio. bien. Bueno, esa es una línea de Descobrimos, então, razonamiento, ¿no? tínhamos padrão de Había un adoecimento diferente na estándar população, distinto a la estudos com población respecto a famílias presencia de descobriram cáncer, estudio con os familias, primeiros genes descubrieron los associados a câncer primeros de mama genes asociados a hereditário cáncer de mama e hereditario. desenvolve-se, então, Y tecnologias entonces para se a gente desarrollan ter o tecnologías diagnóstico para que molecular desses tengamos este pacientes, mas que diagnóstico na época molecular de muito los caros, pacientes. En aquel então, entonces por muito eran tempo, e muy até caros por hoje, né, mucho em tiempo y cenários hasta com hoy, recursos en mais contexto limitados, a de gente vai recursos más usar limitados, critérios vamos a utilizar para criterios priorizar para testagens darle nos pacientes que prioridad têm al maior testeo de pacientes que taxa de tienen detecção de más alterações, tasa tem de uma detección de previsão de maior alteraciones, ¿no? taxa de Una detecção. predicción E de muitos más desses modelos alteraciones. de Y predição de muchos de esos risco, hoje modelos em de dia, então, predicción de são riesgo hoy usados día se não utilizan para mais, talvez, ya prever no a probabilidade para de ser predecir la portador de uma variante probabilidad, ¿no? patogênica De tener inversão un BRCA2, variante mas para patogénico BRCA1 o predizer 2, riscos, sino que riscos de câncer predecir de mama, né? riesgos, E riesgos alguns de cáncer até de mama. são riscos em Algunos pessoas incluso não riesgos en mutadas, tá? personas no mutadas. Eu gosto muito Me desse gusta trabalho mucho este e a estudio. pergunta é, então, La vamos lá. pregunta es, Eu não tenho uma vamos, testagem bueno, no, universal, não vou no ter um tenemos acesso ahí pruebas universal, universales, mas acceso qual que seria, então, universal. a ¿Cuál sería sensibilidade entonces la de uma abordagem sensibilidad baseada de em un critérios enfoque basado clínicos? en criterios Se a gente pensar clínicos? para Si BRCA1 e pensamos para BRCA2, BRCA1 o incrível, né? 2, Então, você increíble, conseguir ¿no? identificar Se puede pelos critérios. identificar Esse era por los do criterios. NCCN de Este era de 2020, tá? NCCN del año Então, que na época 2020. eram pacientes En com aquel câncer de entonces mama eran abaixo de pacientes con cáncer 45, de todos mama, testam, né? E menos de algumas outras, 45, alguns outros todos critérios. Então, todas van a poxa, uma probar sensibilidade de otros criterios. Bueno, una 90% sensibilidad de num un ambiente 90% sem en un recursos, né? entorno Que sin nesses pacientes de alta tendência recursos eu vou ter algo a y de oferecer. estos pacientes Ok, puede mas ofrecer quando a algo gente a pensa estos que não é só pacientes, BRCA1 e vale, pero si BRCA2, no pensamos, existem si outros pensamos que genes no se que trata são solo tanto de de alta penetrância BRCA1 como o moderada 2, penetrância, que son otros eles genes también de poderiam, então, alta esses penetrancia o portadores moderada poderiam penetrancia. Estos sido portadores perdidos se você faz podrían uma abordagem perderse si dessa. hacemos un enfoque Então, olha como só, quando a gente este. pensa num Cuando painelzinho de 9 pensamos en un genes, panel de 9 o genes, NCCN, el você NCCN acaba perdendo mais ya pacientes, né? Você perde pierde pacientes, 30% pierde un dos pacientes 30% de que los pacientes de repente não preencheriam que al fin y critérios al cabo NCCN no están naquela en esos época, criterios 2022, e a NCCN gente, en principalmente aquel 2020 para entonces 2024, 2020, os critérios ficaram mais pero abrangentes, ahora principalmente em los relação a criterios câncer son de más próstata abarcadores metastático, câncer de mama triple respecto a negativo em cáncer de qualquer mama idade, né? negativo en Então, cualquier algumas edad, coisas mudaram, câncer de metastático, mama abaixo de a 50. menos de 50 años. Bueno, las cosas cambiaron. Ainda usando esse trabalho, Aún utilizando este então, estudio, vamos lá. bueno, a ver. Se eu tenho critérios Si clínicos que tenemos não criterios são clínicos suficientes que no son para suficientes identificar todos os para pacientes com câncer identificar de mama todos los hereditário, né? pacientes O con que que a gente cáncer de mama faz? hereditario, Mas eu gosto ¿qué sempre de olhar hacemos? Me com gusta observar um pouquinho mais crítica esses un, dados, un né? poco más de Então, esse crítica a trabalho eu estos acho datos, legal ¿no? porque ele Me usou gusta este realmente estudio porque genes utilizó, que têm de a ver com hecho, câncer de genes mama. que tienen que ver con Existem outros cáncer de trabalhos que mama. usam Hay esse otros argumento, trabajos que olha, um utilizan este preencheu, o argumento, outro não ¿no? preencheu o Bueno, critério, este mas tiene porque criterios, este usam no, pero outros que genes não utilizan associados a otros câncer de genes no mama. Tem um asociados trabalho a que cáncer de mostra mama. um Hay un estudio que positivo, enseña né? un Só positivo, que quando você vai entre ver dos comillas, pero positivos, cuando vamos a ver de 3,2% los dos positivos, pacientes não tinham 3,2% alteração em no genes tenían associados a câncer de mama alteraciones en hereditário, genes né? Eram asociados a achados cáncer de incidentais, em mamas genes associados hereditarias, a eran doença hallazgos recessiva incidentales ou asociados genes en associados a enfermedades outros padrões de recesivas o risco. genes Eu asociados a gosto desse otros trabalho porque ele, estándares de pelo menos, ele riesgo. foi Me fiel gusta aos ese estudio genes porque associados à realmente fue mama. muy, Mas, muy de fiel a fato, genes a asociados gente a sabe que mama. tem Pero de hecho, pacientes bueno, sabemos que hay BRCA2 pacientes que as BRCA2 famílias vão ter um que padrão, às las vezes, mais familias próximo da a população veces geral, né? tienen Câncer de un próstata, estándar câncer de más mama, cercano pós-menopausa, receptor a hormônio un positivo. Então, un talvez sejam estándar esses de la casos aqui que población não general. preenchiam Quizás critérios estos casos que NCCN no na estaban en los época criterios de desse estudo. NCCN en aquel entonces, ¿no? En E este estudio. muito aqui do que não Y é mucho identificado de são lo genes que no se somente de identificó moderada son genes penetrância, de né? moderada penetrancia. ATM,
check 2. check E, então, assim, 2, é isso. Eu ATM. entendo que os Bueno, esto critérios não sería, identificam todo mundo, mas los os criterios no critérios são bons, às identifican vezes, num cenário todos, que pero você son não buenos tem en un contexto um recurso quizás ilimitado no de testagem. Eu ainda acho tenemos isso. un recurso E eu ainda limitado acho de com esse testeo. trabalho que às vezes a Es gente que não ese precisa daquele estudio painel de 100 muchas genes, veces né? no Então, esse trabalho também necesitamos mostra que, un poxa, panel de mesmo 100 você tendo genes. acesso, um Este painel de 9 estudio genes vai pegar uma enseña faixa que dos quizás pacientes este em panel, si risco. solo tenemos acceso a E este no aqui, panel de corroborando nueve com o que o genes, Pablo también falou. nos va Então, a história ofrecer familiar ahí ainda é una muito mirada de importante. riesgo. Então, olha só, Y la tanto historia para familiar BRCA todavía es contra muy outros importante, genes de tanto para carcinoma ver si hay radical. otro Então, gene de cáncer poxa, de se eu mama tenho hereditario. familiares de Si primeiro ou segundo tenemos grau, pelo menos 3 familiares de familiares, primer né? grado, Olha segundo só, a grado, tres porcentagem de familiares, pacientes por lo menos, identificados com observen el genes de porcentaje de alto ou pacientes moderada penetrância para identificados câncer de con mama. genes de alta o Então, moderada quando a gente não tem penetrancia para nenhum mama. familiar Cuando conhecido, no hay é claro que a familiares gente tem aquela conocidos, história de claro, uma história hay la familiar historia a veces de una restrita, historia perda familiar de muy contato com a estricta, família, então eles pérdida de reportam contacto que con não la tem história familia, familiar, mas às vezes reportan é que por no hay historia familiar, pero desconhecimento. a Dentro veces da por família a gente consegue desconocimiento. fazer, No toda ficar lá familia aquele en- heredograma de 3 se puede hacer este gerações, genograma de né? 3 Tanto o avô. generaciones hasta Então, los também tíos, assim, entre abuelos. dois quatro por Estos cento, dos, un 2% de 4%, pacientes un sem história 2% de familiar pacientes eram sin historia familiar BRCA2. eran BRCA1 y 2. Isso até vai de encontro, às vezes, Incluso com esses eso dados populacionais, né? también está Pacientes de acuerdo con recrutados los não por história pessoal e datos familiar. poblacionales. Mas a gente vai realmente Pacientes ver pacientes reclutados no por mutados em todas historia. essas situações, mas Hay pacientes com en todas certeza uma situaciones, história pero familiar seguramente una importante historia vai estar familiar importante relacionada a estará uma maior taxa de relacionada detecção de a más portadores. tasa de detección de E portadores. aqui, acho que é uma das perguntas Aquí creo que que esta são mais es una de las importantes, né? preguntas Principalmente más nessa importantes, nova era sobre todo de en testar todo esta mundo, né? nueva Já era, que os ¿no? critérios não Hacer testeo en identificam todos, los todos os criterios no pacientes. identifican todos a todos los Isso só tomou pacientes. força, pessoal, por causa desses dados, Eso não ganó no fuerza a cenário causa de estos metastático, mas datos, nos no pacientes en com un early contexto breast cancer, metastásico, mas de alto risco de pacientes de alto recorrência. riesgo de Então, recurrencia. esse trabalho, né, trazendo o Este estudio olaparib de para pacientes BRCA1 olaparib e para BRCA2 pacientes mutados, com, BRCA1 que é y o, 2 eu não con sei se vocês já ouviram mutación, no falar, sé si o ya Olympia escucharon Track hablar Trial, de que usou Olympia tanto pacientes Trial, com utilizó câncer de mama tanto triplo pacientes con negativo, como cáncer de receptor hormonal mama positivo, e eles chamaram doble negativo, de receptor alto risco de hormonal recorrência, positivo, porque denominaron no como grupo que alto riesgo recebeu de terapia recurrencia, porque en neoadjuvante el seriam grupo os que pacientes triplo recibió negativos que não terapia tiveram manifestação neoadjuvante patológica fueron pacientes completa, que no presentaron e o respuesta patológica paciente completa receptor y el hormonal paciente positivo receptor também tinha hormonal feito positivo neoadjuvância e não teve también resposta patológica sin completa. respuesta E patológica no completa. grupo que Y en eram el os pacientes que grupo receberam que eran pacientes que adjuvância, né, recibieron quimioterapia adjuvante, adjuvância, eles quimioterapia classificaram como adjuvante, alto risco de clasificaron como recorrência, alto riesgo de é, recurrencia. o receptor hormonal El positivo que receptor tinha pelo hormonal menos 4 positivo que linfonodos tenía por lo menos comprometidos 4 e o triplo linfonodos negativo que comprometidos y el era um triple T2 pelo negativo que era menos un entre T2 por 1000. lo Então menos, eram realmente pacientes de mais alto eran risco. pacientes de E se alto vocês riesgo. observarem aqui, houve Aquí se observan benefício ustedes, hubo de beneficios redução de en mortalidade, reducción de então mortalidad, isso tomou muita, así que muita eso força, né? ganó mucha E até fuerza esse en este dado mais momento. Y ese recente de dato reciente 2022, del año mostrando então uma 2022 redução de nos enseña mortalidade, ó, una o reducción de hazard mortalidad, ratio de hazard ratio 0,68, de então uma redução de mortalidade de 32%. 0,68, E eu acho que 32% muito de com base reducción nesses dados, pessoal, é de que mortalidad. En base a estos existe esse datos, discurso de que, existe por ese exemplo, discurso de que, por um ejemplo, paciente com um un tumor localmente paciente con avançado, un você tumor mesmo não tendo localmente uma história avanzado, aunque no suspeita, né, haya com una tumor historia sospechosa, pós-menopausa, un sem uma tumor história familiar conhecida, post-menopausia mas você sin privar, historia de repente, familiar de um conocida, benefício quizás de uma no droga ofrecer un dessa, beneficio né, de com una impacto em de un mortalidade, então medicamento como foi ese dentro con desse impacto en contexto mortalidad, fue que en veio este o discurso contexto de entonces testagem de que todos, hay ese discurso mas de claro, testear a com um todos, racional pero mais no claro, cenário con BRCA1, un BRCA2, PALB2, racionamiento né? claro de PAM2, Talvez não todos os BRCA1, genes, BRCA2, quizás no né, todos incluindo los genes de genes, moderada penetrância, que de incluyendo los repente genes de tem moderada impacto penetrancia, exatamente que mais no, quizás no no sentido tienen de impacto en prevenção. tratamiento, sino Ainda que nesse en estudo, eu acho prevención. Aún en foi este muito bacana, estudio, es un mostrando que, estudio muy interesante. Este estudio nos independente, então, do enseña que no subgrupo, importa el porque para câncer subgrupo, de mama tem muito porque isso, para né? A cáncer de mama questão eso existe do mucho. subgrupo. El tema É de um los luminal, é um subgrupos, enriquecido un por HER2, é um triplo enriquecido por negativo. O HER2, prognóstico é triple diferente, negativo, né? el Então, pronóstico es distinto, aqui ¿no? eles mostram que houve Aquí benefício em se todos os enseña que sí subgrupos hubo no beneficio en trabalho, na verdade. todos los subgrupos.
de este Agora falando estudio. de penetrância. Ahora Então, hablando de nesse penetrancia. slide, eu trago para En esta vocês a síndrome de diapositiva alta les enseño penetrância, né? síndromes Então, de alta BRCA2, um penetrancia, trabalho, BRCA1, eu gosto muito 2. desse trabalho da Me gusta mucho Kurtzberg este de estudio 2017, de trabalho 2017. do TP53, esse Estudio daqui de é uma pose do NCI, TP53 é um trabalho da MAI e que es mostra, un olha só, apesar de ser uma estudio que síndrome com enseña risco que de vários pese a tumores, que hay un olha síndrome só de riesgo de o risco, distintos né, tumores, incidência observen el cumulativa de riesgo, câncer la de incidencia mama. acumulativa de Então, cáncer de mama. de repente, se a gente conseguisse realmente Quizás si tirar o câncer de pudiéramos mama ahí da lista dos pacientes quitar el Lista-Mene, cáncer a de gente diminuiria mama de muito, pacientes de muito, muito a carga Liu-Fraumeni, tumoral desses pacientes. E disminuiríamos mucho aqui, la em carga relação tumoral à de esos PALB2, pacientes. Y tá? aquí con Também relación a tem uma PAL2, penetrância. también una Até PALB2 é penetrancia. interessante, né? Incluso Porque PAL2 es interesante ele porque percorreu tanto moderada como siempre alta pasa por penetrância ao longo da moderada, história, alta né? Ele mudava penetrancia a de lo largo de grupo, la mas hoje historia, a gente cambiava considera de ele como grupo, um gene pero de alta hoy penetrância consideramos mesmo. como un gen de alta penetrancia. Muito bem, então Muy bien. a gente sai então da área dos Salimos critérios, de do este tema de entendimento los do criterios, risco ao longo da comprensión vida, de mas riesgo a lo largo de essas la cohorts vida, com base em pero cohorts estas cohortes, selecionadas, con base en com padrão cohortes clínico altamente seleccionados, suspeito, uma una história familiar estándar altamente comprometida, e daí a sospechosa, gente historia familiar admite riscos de mucho riesgo, admitimos identificados a entonces partir riesgos dessas cohorts identificados altamente desde selecionadas, estos e a gente vai cohortes para uma era altamente de seleccionados y vamos a sequenciamento una de era de larga escala, secuenciación que daí de a larga gente se escala. depara Y com ahí dados vemos em população que a datos princípio en não poblaciones que en era, principio não no eram eran suspeitos, poblaciones né? Era como se sospechosas, fosse ¿no? câncer de mama Como si fuera populacional, cáncer de tá? mama poblacional. E essas estimativas de Y estas risco estimaciones ficam de um pouquinho mais riesgos claras, né? quedan Até os ahí un intervalos de poco confiança. Então, más olha só, claras, incluso los intervalos de famílias confianza. Observe, BRCA1 no familias círculo de risco, BRCA1, ó, aquí el 113 mil riesgo, mulheres, metade 113.000 mujeres, com la câncer de mitad mama, con metade sem cáncer de câncer de mama, la mama, né? mitad sin Então, cáncer de mama, caso controle. o sea, caso control. E dos pacientes BRCA1, Y olha de só o los intervalo de pacientes confiança. Então, BRCA1, intervalo de tinham as confianza, pessoas, observen, famílias aqui, hay ó, com familias desde aquí, personas con desde 45% de un risco absoluto 45% de até, riesgo né, absoluto quase hasta casi un 70%, e assim por diante. E 70%, se vocês y así olharem, principalmente sucesivamente. os genes Y de si moderada observan ustedes, penetrância, los genes de eles moderada caminham, né, penetrancia eles transitam caminan, tanto ali transitan dentro de um tanto padrão de en risco un estándar de populacional, ó, riesgo abaixo de poblacional 20%, por até debajo de un moderado 20% risco, hasta né? moderado riesgo. Então, só com base, quando a Entonces, gente solo con expandiu essas base, cohortes, começou a cuando testar gente que não ampliamos era las suspeita, a gente cohortes, começou até a probamos entender personas que, que no opa, eran ok, sospechosas, eu tenho uma comprendimos que, alteração bueno, genética hay que me alteraciones confere, genéticas, que eso me contribui confiere, no significativa para o meu aporta risco, significativamente mas para existe el ali um riesgo, espectro de risco pero a existe un ser espectro de riesgo también interpretado a e interpretarse sinalizado. y Então, eu señalarse. mostrei o dado do Bridges, que é de Enseñé el população dato de europeia, Brits e de na mesma población época o europea dado y dos americanos, né, también los do datos de los CARIES, que estadounidenses é de um CARES consórcio en com el mismo vários momento, en un estudos e consorcio que con a distintos grande estudios maioria y que la não gran tinha mayoría enriquecimento de no pessoas com história familiar positiva había para câncer de mama ou personas história suspeita. E aqui de dados cáncer meio que familiar, parecidos, a cáncer de mesma la mensagem, familia, né? o sea, los Que datos provavelmente com parecidos, riscos el mismo estimados mensaje, probablemente menores do que o que a riesgos gente tinha visto estimados más naquelas populações pequeños de los que altamente estábamos selecionadas observando en por las poblaciones fenótipo, altamente tá? Então, só seleccionadas por para el trazer fenotipo. esse contraponto, Como, bueno, que foi algo que a gente entendeu este melhor contrapunto, ¿no? Algo aí que comprendimos nesses mejor estudos a lo de largo de sequenciamento los de años larga en estudio escala de populacional. secuenciación de larga escala poblacional. Agora eu vou entrar um pouquinho também na Ahora história dos vamos genes a de hablar un moderada poco de los genes de penetrância. moderada E, penetrancia. caramba, eu não sei Y vocês, bueno, no né, sé Paula? É muito difícil ser ustedes, es geneticista muy nesse. A difícil gente está escrevendo a história, que mas olha só, existan 2017, geneticistas. como que era o 2017, NCCN? ¿cómo era CHEK2, NCCN? CHEK2, 28,7% de risco 28 a un absoluto, 37% de riesgo ATM, né? absoluto, Tem essa variante que ATM, ela a dá esta ela variante, ¿no? funciona Que como se fosse, né, funciona alta como si penetrância, fuera um alta risco mais penetrancia, un elevado. riesgo más Opa, alto. RAD51CD e RAD BART1, BART1 nem estava 51, listado. CD, Aqui BART1 ni siquiera estava en la evidência lista. insuficiente Evidencias de risco. insuficientes de riesgo. Daí, 2023, todo mundo foi para 2023, todos risco absoluto de 20 a fueron para riesgo 40%. absoluto de 20 y 2024 já 40%, começaram a 24 ajustar ya ali, 20 a hubo en 40, un 17, ajuste, 30. adaptación, 20, E 40, agora, 17, 30 y não sei se você ahora, no sé já pegou si o último, né? ya Que saiu agora em observaron ahí, ya tomaron 2025. estos Já, quer dizer, saiu datos. em Los 2024, últimos já é a primeira 24 ya se versão de publicaron la primera 2025, versión de com esses 2025 outros con ajustes, né? es- Então, poxa,
dos essa otros era que a gente está ajustes. vivendo, Esta era es la era isso que é muito estamos legal viviendo, também, escribiendo se a la gente historia. pensar, né, que Eso es muy interesante, ¿no? Si as verdades não pensamos, são las absolutas, né? A gente verdades no está son construindo absolutas, isso las e estamos que quanto construyendo, mais ¿no? trabalho Estamos construyendo un publicado, conocimiento. mais, Cuanto más estudios quanto publicados, mais pessoas cuanto más testadas, quanto mais personas estudos prospectivos, probadas, estudios a gente prospectivos vai también, conseguir refinar vamos a melhor esse lograr nosso entendimento em hacer relação a esta mejor riscos, comprensión até para a gente respecto a riesgos, poder incluso para que programar, podamos né, a programar tão esperada la prevenção, tan né, e ajustar esperada melhor o nosso prevención y discurso em relação a essas adaptar nuestro medidas preventivas para discurso cada desses subgrupos. Uma respecto a coisa las importante, né, medidas Renata, também para cada deixar subgrupo. Algo importante, claro, Renata, a dejarlo população estudada, né? aclarado, Porque la são población muitas as estudiada, son variáveis muchas las que variables, ¿no? atuam Que dentro da actúan penetrância de en um la determinado penetrancia de un gene, determinado né? gen, Não só as variáveis no solo las genéticas do variables indivíduo, genéticas del né? Você tá falando, individuo. vou deixar você Bueno, falar esse slide então, porque é exatamente es isso, pode exactamente los que continuar, é está en esta exatamente isso. lámina, Também os exactamente hábitos esto. daquela También população, do hay indivíduo e da hábitos população, né? Porque o poblacionales que que a del individuo y la população ela población. compartilha é La justamente población os polimorfismos comparte genéticos e os es- hábitos, né? la A genética y sus alimentação, os hábitos de hábitos de lazer, tá? alimentación, hábitos Então, de por isso que é ocio. importante Por que eso cada es importante população que tenha cada seus población estudos, né, tenga de sus penetrância, né? Então, por exemplo, eu estudios de estudar penetrancia. Por qual é a ejemplo, si penetrância estudio do cuál es la BRCA1 penetrancia numa de população da BRCA1 en una Holanda, población de provavelmente Países vai Bajos, ser diferente probablemente será da distinta penetrância a la do BRCA1 penetrancia numa de população BRCA1 en aqui una do Nordeste do población nosso país, aquí del né? noreste Mostrando, brasileño. então, que você tem muito mais O sea, hay variáveis, né, do mucho que más apenas uma variables que mutação solo dentro de um una gene específico, mutación en el né? E interior daí de a un gen importância de ter específico. esses De ahí estudos na la qual nós importancia de que existan participamos, né, estudios Renata? como De participamos estudar nosotros, ¿no? não só a Estudiar genética no da solo nossa la genética população, de nuestra mas também población, todos os sino que dados también todos epidemiológicos los datos envolvidos, né, com epidemiológicos essa involucrados população. con esta población. Perfeito. É isso, eu fiz Perfecto. esse slide Es de modificadores exactamente de eso. risco, Esta trazendo a história do score de risco diapositiva de poligênico, modificadores de mas riesgo, para este aproveitar e score discutir de tudo riesgo isso. E você vê, a gente tem poligénico, esse modelo es de predição para de hablar de risco, que é o eso. Tyler Modelo de Cuzick, que predicción ele vai de usar riesgo dados que genéticos e tenemos, que não utiliza datos genéticos, né? genéticos y no Então, tudo genéticos. isso tem que estar no nosso prato. Todo esto Para debe genes de moderada considerarse, penetrância, no a gente debe sabe que estar às en vezes la aquela mesa. variante não é Para modelar suficiente la para penetrancia, gerar la um variante no es lo efeito suficiente importante, para porque ela vai precisar generar de un efecto outras coisas importante. atuando para que Necesitará otras aconteça cosas aquele evento actuando final, para aquele risco que final. ocurra un E riesgo que história final, para que familiar, exista un que o riesgo homem que final, por la historia trás dessa história familiar. familiar tem essa história do risco Hay poligênico, riesgo hábitos, poligénico, né, probablemente características hábitos, pessoais. Então, por características exemplo, até densidade personales, mamária é um genetic densidad trait, mamaria né? también. É um traço. Es un Mas trazo, que ¿no? hoje a gente valoriza Es como un fator de risco para câncer de genetic mama, trait. principalmente Y para es un quando elas factor de riesgo mantêm, para né, a factor de cáncer mamadência cuando depois mantiene la da mamadencia menopausa. después de la E menopausia. esse slide mostra Esa exatamente diapositiva que é uma, enseña talvez que o melhor jeito da estimativa de la risco, o melhor mejor manera de hacer refinamento, porque a estimación gente de usa riesgo todas es essas cuando ferramentas, utilizamos né? Então, todas las o Tyler Cuzick herramientas. aqui representando Aquí Tyreek que a questão dos representando dados pessoais, né, de fatores não datos genéticos, personales, dados de factores no biópsia genéticos, datos de prévia, biopsia reposição hormonal, previo, tudo reposición isso. hormonal, todo O eso. status germinativo, um gene de moderado ou alta El penetrância, esse estatus trabalho em si era germinativo, de moderada, moderada alta penetrancia. penetrância, Este e trabajo a era de história de moderada incorporação penetrancia do score de risco y la poligênico, incorporación del que score faz de todo o puntaje de sentido riesgo com o que poligénico que tiene o mucho Pablo sentido falou. Esses con lo scores, que ha comentado eles Pablo. dependem muito Estos da questão de scores van a ancestralidade. Então, o depender del tema SNP de tem ancestralidad, el SNPs de SNP. risco numa Hay população e SNPs de tem riesgo en una protetores em población que son outros, né? protectores en otros. Então, a gente tem muitos O desses sea, dados validados em estos população datos son caucasiana, validados en europeia, población e caucasiana que realmente europea faltam y dados que da de hecho América Latina, né? A nos gente não faltan tem. datos de Aqui no Latinoamérica. Brasil vai ser um Aquí super en desafio Brasil quando a es gente un tiver súper que desafío, prestar ¿no? atenção, Cuando ou incorporar esses exames necesitemos de alguma forma, tener porque atención, até incorporar estas dentro do nosso pruebas, país, os porque estados incluso en los têm estados, nuestro constituições país, genéticas muito tienen diferentes por causa das constituciones diferentes genéticas muy imigrações, distintas né, dos a causa de efeitos distintas colonizadores migraciones, aí do nosso efectos país. colonizadores en nuestro país. Mas daqui voltando, realmente, você incorporando tudo, pessoal, olha Regresando, só, incorporándolo todo, você consegue, né? entonces, Então, olha como o risco muda. observen Você cómo consegue cambia el aqui, riesgo. incorporando tudo, Aquí determinar quem incorporándolo está todo, no determinamos mais baixo quién está risco en e quem bajo está no riesgo y mais quién alto está risco. Então, en alto isso riesgo. aqui é que é Eso importante, né, para es pincelar. lo Será que aqui a gente importante. pode Aquí descalonar? quizás Agora podemos aqui, esses escalonar y daqui estavam aquí aqui nesse
Estos melhor estaban en ser este PRS, mas medio, ahí poxa, sin aqui com PRS, pero PRS, aquí con o pessoal PRS, daqui los de que aquí, mostrou que está ¿no? aqui em muito mais alto risco, né? Están Então, en a gente vai ter alto que riesgo. associar todas essas Debemos modalidades. asociar todas las E para modalidades ilustrar, eu não sei se entonces. vocês Y conhecem esse para catálogo enseñar, no sé de si Human Rights conocen este Association Studies, catálogo, só para ilustrar essa história solo do como Conor Group, con né? A gente demostrar esta historia. usa Genome-Wide Association Studies, esses Utilizamos dados para estos gerar datos scores de para risco generar poligênio, score de riesgos poligénicos, gerar dados para para score de generar risco datos para poligênico. score de E olha riesgo só que poligénico. Y loucura, observen olha o quanto ustedes, que qué a gente é locura. representado, então, ¿Cómo somos nesses bancos representados de aquí? dados, ¿Qué né? Então, não tan está muito representados aquém, estamos en esta e base daí de vem datos? esse No alerta está muy por de debajo. Y cuidado, ahí viene quando ahí isso esta vai alarma de ser produto cuidado. comercial na Cuando tua eso cidade, surge né? desde el punto de vista Que você comercial lembrar que a en tu ciudad, validação recordar que la disso validación de esto não foi feita, no se né? ha hecho. Não tem um benefício No claro, hay ou uma beneficios estimativa claros o clara, e estimaciones provavelmente a claras. gente tem Probablemente performances de hay modelos de score desempeños de de risco modelos de score de poligênico riesgo diferentes de poligénico acordo com a distintos de população. acuerdo a la población. E esse trabalho aqui mostra exatamente Nos isso. enseña Então, este estudio dependente da exactamente eso. En dependencia ancestralidade, de la você vê, a gente está ancestralidad, muito de olho estamos nesse percentil muy aqui do score de risco aquí en este poligênico. Então, porcentaje de vocês riesgo veem que a poligénico. Observamos performance mucho eso. El desempeño, disso entonces, de varia eso demais de acordo va a com cambiar a mucho ancestralidade. de Então, acuerdo con la realmente, ancestralidad. esses scores estão De bem hecho, calibrados para a população estos scores europeia. están Mas quando a muy gente coloca aqui calibrados para la población asiático, europea, pero latino, cuando africano, incluimos a africanos, performance latinos, cai. E asiáticos, daí eu el não sei se desempeño vocês lembram hay un disso. A gente descenso, vê ¿no? No sé si se performance de modelos de recuerdan. predição de Hay risco, rendimiento de modelos o de ratio predicción de estatístico, que a riesgo. gente avalia se isso El ratio é adequado ou estadístico, não, se si ele tem evaluamos si es adecuado o uma no, característica o si hay una característica discriminatória, né, uma de acurácia discriminación, adequada, sí, é una com precisión base naquela adecuada, es curva a ROC, base né, o en A ou esta C, curva al e C, que, por ROC. exemplo, se isso está abaixo Por de, ejemplo, si tá, está por abaixo de debajo 0,7 não é de adequado, né? 0,7, 0,5 é no como se está fosse a gente adecuado. estivesse 0,5 es falando de um como risco, mas si querendo fazer estuviéramos hablando de un riesgo, pero ai meu Deus, uma moeda, como né? si E que fuera é um una caro coroa. Então não moneda, está discriminando ¿no? nada, na verdade. Então a Eso, gente tem por que ter tudo ejemplo, un isso em sorteo, mente quando a gente no fala em estimativa de risco. E agora discriminamos nada. indo um Todo pouquinho eso para o debe Brasil considerarse para cuando eu passar hablamos um de pouquinho estimación mais de rápido para a riesgo. gente ter tempo de Ahora discutir. vamos a hablar de Brasil. Usar esse dado da publicação do Estos Guindalini, né? datos Um dos aquí trabalhos que teve de un maior N, que teve estudio representação não de con todos os estados de uma representación no de forma todas las igual, provincias o estados de una mas manera teve igual, representação sino de um que jeito sí hubo representación de muchas mais localidades, overview, né, do de Brasil, manera mas más claro, enriquecido com overview, un pacientes do vistazo de sul e do Brasil, sudeste, más 1.600 pacientes del sur y pacientes sureste, que foram 1.600 testados em países um que se laboratório aqui no probaron en un Brasil. laboratorio en E eu Brasil. acho que é legal esse dado. Creo que es Então, olha só, interesante no realmente os observar este pacientes, dato. né? De hecho, los 20% dos pacientes, un pacientes 20% de los testados pacientes tinham variante probados patogênica, presentaban desses a maior variante parte patogénica BRCA1, de esto, BRCA2, né? BRCA1 o 2, Aqui genes de más moderada cantidad. penetrância, o PALB2 aqui em Aquí, moderada penetrancia, 5,1%, PAL2, e aqui é uma coisa que a 5,1%, gente y tem aquí forte algo aqui no que nosso país, tenemos distinto en que nuestro país, é a incidência, né? A que es la prevalência, na incidencia, la verdade, de prevalencia pessoas en portadoras realidad de de síndrome de personas con Lipfraumeni, e que apesar da linfraumeni variante y que pese R337H a ser a la, mais esta comum, a variante gente não tem só paciente R337H, a R337H gente tem es pacientes la más com común, variantes em tenemos outras pacientes regiões también do TP53, en otras que regiones de são aqueles pacientes que TP53, que foram son estos descritos, né, pacientes que se na forma describieron clássica, naqueles ahí de una trabalhos manera iniciais. clásica Então, en a los gente tem as estudios duas iniciales. coisas aqui Sí, no hay Brasil. las dos cosas en Brasil. E sempre vem essa questão, né, da Siempre nossa se variante, presenta que na verdade é uma este variante tema, ¿no? fundadora, Nuestra que variante, una parece que variante veio de fundadora Portugal, mas que que se parece que espalhou no vino Brasil. de A gente não entende Portugal, muito bem pero por que não se espalhou lá ahora e se espalhou por está en aqui, Brasil. mas existia sempre essa Está questão en da Brasil y menor en Portugal no. penetrância, de Hay el ser tema de menor diferente, dos penetrancia, de que es pacientes distinto, que eram previamente descritos, que pacientes tem variante lá na região previamente descriptos que do tienen domínio de esta ligação do variación DNA. variante en el dominio Realmente, de conexión del é ADN. diferente. De Então, por hecho, es exemplo, em relação a diferente, câncer ¿no? de mama, Respecto a os cáncer de pacientes que mama, los têm outras pacientes que variantes tienen do otras variantes TP53, del que não TP53, R337H, no a mediana de idade é de 34 anos de R337H, diagnóstico. la Isso vai de mediana de acordo com os edad, trabalhos, 37 o años. GEAD de Hay 2015, estudios um de monte de trabalho 2015 y traz hubo otros trabajos 31, que 32, enseñan que 33 31, anos mediana de 32 idade. años E la nossa, mediana aparece de um edad. pouquinho mais tarde. Então, Aquí mediana no, un aqui poco más de tarde, la 39 a mediana 40 de anos, mas ainda 39 a 40 muito años, cedo em pero aún relação ao así que a muy gente espera da temprano população geral, né? respecto a la Então, población ainda é general. cedo. São pacientes Aún ainda es com temprano, risco de câncer pacientes de con mama un em riesgo idade de jovem. cáncer de mama en una edad E temprana.
também esse trabalho na foi edad joven. importante porque tinha um Ese trabajo trabalho fue falando importante que porque existía un a estudio gente não via na que R37H um no observamos enriquecimento en de el tumores receptor no R337H un HER2 enriquecimiento positivo, de coisa que a HER2 gente vê positivo, muito em cosas que pacientes sí com observamos en mutações pacientes con na região de mutaciones domínio de en la ligação región de DNA do dominio de conexión del TP53, ADN de mas TP53. aqui Pero pareceu que então aquí nos não, a pareció idade foi que diferente, la né, que edad vocês fue podem ver o distinta. P Pueden ver estatístico, aquí mas P as outras estadístico, questões pero não pareceram, otros não temas pareceu que no era tão surgieron aquí. diferente em No nos pareció relação tan às distinto variantes não respecto a las R337H. variantes que no eran E eu trago para vocês um trabalho R337H. Y que eu sou aquí primeira les autora enseño e que este estudio. foi muito legal essa Soy la experiência. primera A gente autora. criou uma coorte Fue una experiencia multicêntrica muy interesante, internacional un com dados cohorte do Brasil, mas multicéntrico principalmente con do datos de Brasil, sírio-libanês, sobre Gustavo todo de Roussy na França, sirio-libanés, mais alguns centros da França algunos e centros de Dana Francia Farber lá em también, y Boston, Dana durante Farber meu en pós-doc. Boston Então lo a gente hice en conseguiu mi uma coorte postdoctorado. O muito sea bem que alcanzamos curada, un né? cohorte Então a gente con revisou mucha todas as precisión. variantes do Revisamos todas las TP53 e tem variantes del muitos registros no TP53 porque hay muchos Liffraumene que às vezes eles não registros são tão Liffraumene que criteriosos em muchas veces relação à no tienen un reavaliação criterio ou como muy que aquela estricto variante foi respecto a classificada. Então aqui a gente reevaluación, fez cómo toda se clasificó la uma avaliação variante. acurada Aquí sí, das hicimos una variantes do evaluación muy TP53. precisa de variantes Pegamos de paciente TP53, tomamos com diagnóstico entre pacientes con 2002 diagnóstico el año e 2002 2020 y 2020 para evitar também a para questão que no de hubiera tratamento e este tema resposta de de tratamento tratamiento, numa respuesta era de que às vezes não tratamiento en tinha una era que as muchas drogas veces que a no gente tem existían mais los modernas, né? Então, medicamentos que principalmente no tenemos cenário hoy más HER2, modernos, ¿no? você não dá En uma este terapia contexto anti-HER2 para um HER2, paciente com HER2 si no hay positivo, una terapia isso anti-HER2 para un sela o paciente prognóstico, né? Um positivo, paciente que eso recebe a terapia realmente é outra coisa. bueno, Então, a gente teve esse es una cuidado. consecuencia totalmente E o que distinta. chamou a Hubo este atenção cuidado y lo que nos llamó desse la estudo, que atención eu acho en que é o este maior estudio, estudo me parece ser dos el únicos com estudio más questão de grande, uno desfecho clínico em relação de à los únicos con recorrência desenlace recidiva clínico tumoral, respecto a la chamou a atenção recurrencia de bem o tumor, nos llamó la subgrupo atención receptor hormonal este positivo HER2 subgrupo, negativo, que é o grupo que vai receptor melhor na população geral, positivo né? Então, HER2, nesse que es trabalho el que a grupo gente que se publicou, desempeña mejor en la só población en general. En ese estudio, 61,1% solo un dos pacientes com 61,1% de receptor los hormonal pacientes positivo con HER2 receptor negativo, hormonal pacientes com positivo tumores luminares, HER2 negativos, estavam livres de tumores recorrência, luminares, né? no Isso tenían recorrência tanto recurrencia, local à tanto distância. Então, local o a tiveram pacientes, distancia. claro, com Pacientes, recorrência local, claro, mas con a recurrencia maior local, parte pero la recorrência mayor local e à parte distância ou à recurrencia distância, local a né? distancia. Mostrando talvez Lo ou que, uma lo que nos biologia enseña quizás diferente una e os que biología tiveram distinta, y de localmente, los às que vezes até presentaron pensando que esses pacientes localmente, não estão incluso recebendo pensando si pacientes no radioterapia están recibiendo quando devem radioterapia, receber por cuando meio de um deben sarcoma recibir no promedio de radioinduzido. un sarcoma E esse trabalho vai radioinducido. suscitar, Y claro, ese né, estudio, claro, outro trabalho. despierta ahí la A gente tem muito necesidad de cuidado que no caso existan controle otros para a gente ver estudios se esse dado é real observando el mesmo caso e com control, si el avaliação dos dato es tumores, se a real y gente con entender uma evaluación de los biologia tumores diferente ou para que não, o que podamos que esses comprender, tumores ¿es una HER2, biología distinta o receptor no? hormonal positivo HER2 negativo tem de Estos diferença, tumores que enquanto eles tienen se comportaram de forma diferente, distinto, mesmo cómo se recebendo todo o comportaron de una tratamento manera adequado distinta, em aunque con el relação à tratamiento população adecuado geral. respecto a E la por que población eu en general. trouxe esse Y por slide qué para vocês? Para a les gente enseñé esta refletir positiva, em para que podamos relação a qual é o reflexionar nosso discurso. Então, respecto a olha nuestro só, vem uma discurso. paciente Lifraumene, Una, BRCA, una paciente BRCA, qualquer uma dessas Liufraumene, situações. en estas situaciones, A gente cualquier oferece, né, una de esas vigilância situaciones, intensificada, ofrecemos cirurgia vigilancia redutora de intensificada, risco em cirugía de pacientes reductora de com riesgo en síndrome de alta pacientes penetrância, con principalmente. síndrome de alta penetrancia sobre Só que todo. se eu tenho um Pero cenário si hay que, este vamos lá, contexto en eu que, não vamos, garanto que mesmo uma no puedo paciente com garantizar um que aunque diagnóstico esta paciente inicial con vai ficar diagnóstico boa daquele inicial tumor, se va isso a acaba curar reforçando até de ese mais as tumor, medidas de esto cirurgias redutoras de risco. refuerza Então, las essa medidas de pergunta é muito cirugía reductoras importante, de né? riesgo. Esa Você vê, pregunta entonces es muy ok, eu importante. opto por Bueno, claro, vigilância, la mas opción es prometendo um vigilancia, diagnóstico pero precoce e uma cura, mesmo que un de repente a diagnóstico qualidade de vida temprano, una pós-tratamento cura, de quizás la carcinoma é calidad de excelente. vida sea Mas distinta, pero muda totalmente o eso discurso se você cambia fala, não, totalmente el poxa, mesmo discurso. oferecendo Si uma decimos vigilância no, aunque intensificada, descobrindo o ofreciendo início, vigilancia oferecendo intensificada, melhor tratamento, con ainda vai ter diagnóstico um temprano, risco ofreciendo el mejor maior tratamiento, de aún pior hay un riesgo desfecho, más opa. grande de Então, desenlace. a Bueno, gente espera que daqui a alguns entonces anos a gente tenha esperamos que mais en dados unos sobre isso, años porque ya o Brasil falou tengamos que é más minha linha de datos, pesquisa para dar sobre todo Liu Fraumeni, ¿no? essa Que es nuance aí para mi línea de ajudar melhor os investigación, pacientes para nas que decisões e a gente nas podamos orientações. tener este matiz para E apoyarnos agora, en para las finalizar, decisiones. Y ahora, para concluir,
falar um pouquinho dos sindrômicos, né? hablar un Então, poco de los não sei se todo sindrómicos. mundo No ali sé aqui si está no grupo, todos mas quem son não é, genetistas a en el grupo, pero gente los que no son, não reconhece o que a gente no não conhece. Então, reconocemos quem lo não que no vê, quem não sabe conocemos. de arte, não sabe Quien que no conoce aqui arte foi o no Picasso que conoce que pintou, este aqui fue Botero, aqui o Picasso, aquí Rembrandt, Botero, aquí mas na Rembrandt. genética a gente vê muito En isso, la tem um genética sí gestalt, lo tem um observamos padrão, mucho. né? Hay un E estándar. neurofibromatose tipo 1 é uma síndrome que a Neurofibromatosis gente tipo faz 1, diagnóstico un síndrome que, clínico, bueno, certo? hacemos diagnóstico E os pacientes, clínico eles são muito bem y los vistos, às vezes na pacientes infância, pelo risco de hay un gliomalose, e riesgo eles se perdem aí, en la às vezes, ao infancia, longo da glioma óptico, fase de pero se transição e pierden da fase en la adulta, fase e às de vezes transición en esquecem la de etapa falar adulta. para Y as si se mulheres com olvida hablar neurofibromatosis para las tipo 1 que mujeres elas con têm um esta alto risco de câncer de neurofibromatosis mama tipo e 1 que que elas tienen un merecem alto riesgo vigilância para com mama ressonância da y mama depois dos merecen una 30 anos. Os vigilancia tumores que elas con têm são tumores mais desde los agressivos, né? 30 Não años, son sei se tumores vocês já agresivos que se estudaram presentan en este caso. No sé si alterações ya somáticas. estudiaron Então, por exemplo, um tumor de aquí mama com alteraciones alterações somáticas. somáticas Un em NF1, tumor ele somático vai pior, né? E NF1 elas têm se desempeña prognósticos peor y piores tienen quando pronósticos elas têm câncer peores de mama, cuando e vocês veem que tienen elas cáncer têm de um mama risco y considerável tienen un abaixo dos riesgo 50 anos. Então, considerable tem que menos de pronta 50 dar años. O essa sea, se orientação. debe considerar esta Síndrome de Cowden, orientación. Cowden também, también. poxa, uma família às vezes com También una familia a macrocefalia, com veces con autismo, macroencefalia, com pólipos autismo, amartomatosos no intestino pólipos en e el que tem esses intestino, triquilemomas y ou hay essas este pápulas triquilemomas papulomatosas. o Então, às vezes tem um apulomatosas. fenótipo, né, na Hay un microscopia fenotipo e eles têm risco para vários tumores, que não só presenta un mama. E riesgo olha para só, o distintos tumores, no lifetime solo risk mama. em El relação à mama lifetime chega en a riesgo respecto a 85%. mama, un Então, poxa, não 85%. adianta eu às vezes No, o sea, descobrir no es um suficiente que paciente pelos descubramos un pólipos paciente e por um paciente, estos, né, una e não dar paciente, recomendação ¿no? ou Y checar no o deadline de recomendar o quando que é a chequear vigilância el da mama dessa deadline mulher ou o que eu devo por discutir los com ela em pólipos que relação a debemos esse discutir con risco. esa mujer respecto a mama. E a síndrome de Peutz-Jeghers? Aqui Y eu escolhi uma foto errada, síndrome porque eu coloquei um homem, devia ter Peutz-Jeghers, colocado a boca de uma puse un mulher, nombre, depois pero que eu vi. debería poner una Mas boca de una chama mujer. atenção, gente, Elegí pacientes que às vezes equivocadamente vão la ter foto. a Nos história llama la de que atención, tiveram paciente muita con historia de dispersão que intestinal na infância, tinham muchos manchinhas, problemas né, intestinales hiperpigmentação en la mucocutânea, infancia, e que às vezes essas hiperpigmentación hiperpigmentações elas cutánea y somem na muchas fase veces adulta, desaparecen mas eles também cuando têm están en la então etapa adulta. pólipos Pero hay amartomatosos, né? pólitos Esse aqui é um pólipo de armatomatosos. Peutz-Jeghers e eles têm um risco considerável Ese no es un final da pólipo população em de relação a câncer de mama. Peutz-Jeghers. Hay E un mais, riesgo más é, grande esses que pacientes, la por exemplo, essas población en pacientes, general. elas têm um Estas risco pacientes para tienen un câncer de riesgo para endocérvix, um cáncer câncer de muito agressivo, chamado tipo endocérvicos, un gástrico, cáncer que não tem nada a ver gástrico com muy agresivo HPV. que E nadie quando tiene essa que ver mulher con tem esse tipo de HPV. tumor, Y cuando la mujer presenta 42% este tumor, un de chance dela estar 42% morta em de 5 anos, probabilidades tá? de fallecer en 5 Então, olha años. só que importante a gente ter, então, Observen qué também a questão importante dos que tengamos ahí sindrômicos, el ter tema a de los continuidade da linha de sindrómicos, cuidado, que seguimiento todos os de la red profissionais de tenham cuidado, que todos los conhecimento desses profesionales tengan detalhes, porque conocimiento de estas também não adianta a gente informaciones, porque identificar no os es pacientes suficiente e não identificar oferecer o a que a los gente precisa, pacientes porque y no eles vão ofrecer lo acabar necesario, falecendo porque e a gente al não vai fin y al ter cabo van a mudado a história desses fallecer, pacientes. Então, fallecer y hoje no fica essa hubiéramos cambiado mensagem la historia de final estos e eu pacientes. realmente Aquí acredito está que el a gente é mensaje. muito Este melhor es el junto. mensaje final. Creo Eu acho que o mucho, ¿no? En cuidado esto. dos Somos pacientes com mejores síndrome de juntos. El cuidar a predisposição los é um pacientes cuidado de con muitas síndromes mãos, de é o predisposición cuidado de muita requiere un educação, cuidado né, de de muchas todos manos, os de mucha níveis, educación, de tanto o distintos niveles, legislador, tanto paciente e leyes, multiprofissional. pacientes Então, o y cirurgião tem que estar na mesma multiprofesional. El página, a cirujano debe enfermeira, estar todo al mundo tem que estar tanto, na la mesma página, enfermera, senão a todos gente deben perde estar al tanto. Si a no es linha de así, cuidado desse paciente. perdemos la línea Então del era isso para cuidado falar. Eu del estava tentando paciente. abrir. Eso sería Opa, 7 todo. minutos. Eu estava Bueno, tentando tenemos siete abrir que meu, minutos. meu, meu relógio não estava conseguindo ver. No he estado Ah, viendo la hora, obrigado, pero Renata. tenemos Foi 7 minutos. uma excelente Excelente apresentação. presentación, Renata. Muchas Fez jus a gracias. esse mês, né? O mês do Outubro Realmente Rosa. está en el E, nivel, como ¿no? você falou, De lo que necesitamos este mes, acompanhar, Octubre né, Rosa. esses Y pacientes exactamente que eso, seguir, têm acompañar síndromes de a estos pacientes que predisposição ao presentan câncer, né, ou síndromes seja, de são pacientes predisposición al de cáncer, moderado e alto risco para moderado y alto desenvolver riesgo o para câncer. Esses desarrollar pacientes, sem dúvida, cáncer. Estos eles, pacientes, sin eles lugar a precisam ser duda, acompanhados em necesitan un centros, né, seguimiento centros de en centros, referência, centros de centros referencia, multi e centros interdisciplinares, né, com uma multi equipe e interdisciplinarios, multidisciplinar, equipo que tenha multidisciplinario, médicos, enfermeiros, con que tenham doctores, biólogos, enfermeros, biomédicos, o pessoal da biólogos, administração, biomédicos, do administrativo, né? los
gente que sabe que trabajan fazer en todo esse el área acompanhamento administrativa, hacer com ese diversos seguimiento con exames, né, distintas ao longo pruebas a lo largo da vida. Então, são de la diversos exames que vida. esses O pacientes sea, são son muchos submetidos tests, muchas pruebas, todos muchos os anos, paneles, né? cada E por año anos, né, y a por fio. años, a lo Então, largo de sempre que também não años. tiver uma equipe Si no hay un administrativa que equipo de esteja atenta, que esteja fazendo administración, esse ¿no? acompanhamento, a Muy marcação, o agendamento, atenta a indo atrás, fazendo agendar y busca ativa dos buscando, pacientes, búsqueda porque a gente activa de sabe los também pacientes. que Sabemos esses también pacientes, que eles estos vão pacientes se muchas perdendo ao veces longo se do tempo, pierden a lo né? largo Então, no del início, tiempo. quando ele é En el diagnosticado, ele inicio, é cuando aconselhado, reciben un no início diagnóstico eles são y el ativos, mas asesoramiento, depois que passa sí aceptan, 5, pero cuando 10 pasan anos, ahí eles 5 o 10 passam, né, años, a afrouxar esse ya acompanhamento. Então, bueno, você tem que estar em ese cima, seguimiento no você tem que está fazer busca ahí ativa, né? Então, o siendo pessoal do hecho con administrativo mucho também é muito cuidado. importante. Hay que hacer búsqueda E quando a activa. gente Las fala de personas que SUS, trabajan também fala también de en el campo gestores, né? Você tem administrativo que ter es muy gestores que importante. Cuando hablamos del estejam Sistema Único de Salud, se requieren gestores atentos, né? Que también estejam muy pendientes, con mucha atención a este assíduos, né? Com tema. relação a esse tema, porque senão Y realmente porque si no es é así, uma tarefa muito árdua es fazer tudo una isso tarea muy sozinho, difícil, tá? ¿no? Hacerlo Que solo. mais? Outra coisa que vale a pena Bueno, ressaltar, otra que já cosa que que aqui a gente merece tem um la grupo pena bastante destacar, heterogêneo, né? porque tenemos Porque nós temos un bastante público também muy distinto, muy enfermeiros e heterogéneo. Hay enfermeiras aqui fazendo enfermeros, parte enfermeras da que nossa forman parte plateia, también que de são nuestra importantes audiencia. também Es importante no también registro de en el dados, registro né? de Então, datos. você vê que o teste genético, La a prueba oncogenética não genética, é só la teste genético, oncogenética né? O teste no, genético ele é muito no importante, es solo né? prueba Hoje em dia, genética. óbvio, El test porque es ele vai te trazer importante uma hoy día, informação muito obviamente, nos relevante a brinda respeito daquele información indivíduo, daquela relevante família, respecto al individuo, a la mas familia, pero os dados são los muito datos importantes, son né? muy Então, a importantes. gente viu aí Observamos que que você ter o registro de que dados exista fidedignos, un né, registro de sobre o seu datos paciente e o idóneos histórico sobre el familiar paciente y la com a historia construção do familiar, con la heredograma construcción e o del registro genograma y dos el dados registro de familiares los desses datos de pacientes, los familiares às del vezes paciente, pode muchas mudar a sua veces conduta esto com puede relação cambiar la conducta àquela síndrome, né? respecto Então a gente vê al que você síndrome. tem famílias na qual você tem Tenemos mutação ahí no gene familias en que hay BRCA2 mutación en el e gen na qual não tem história BRCA2 de caso de y no hay câncer de historia ovário. de casos Então de você tem uma cáncer de certa ovario. conduta. Hay E una você tem determinada conducta en famílias este com caso y ya mutação no hay mesmo familias gene, con na qual mutación en você el tem um mismo gen histórico y hay una historia muito grande de câncer muchas de veces ovário. Então de cáncer de as suas ovario muy condutas, presentes. O né, sea, serão outras. las Né? Você conductas tem aquela serán conduta distintas. de Hay una base, conducta né, de mas você base, vai ¿no? mudando. Isso Pero se se dá puede muito também, cambiar. por Esto exemplo, no ocurre caso mucho da síndrome do también câncer en el gástrico caso de difuso, cáncer né? gástrico Na qual difuso. você tem famílias onde você tem uma Muchas veces hay história familias muito en que intensa de câncer hay una gástrico, historia intensa de cáncer devido à mutação no gástrico gene debido a CDH1, e mutación outras en famílias na qual você C. tem mutação no gene CDH1, mas você não tem nenhum caso de câncer gástrico, né? Então, como você vai conduzir essa família, né? Então, a história clínica e o heredograma são muito importantes junto com os testes genéticos, né? Então, o teste genético é uma ferramenta importante, mas ela não é, né, a sozinha que vai dar a conduta frente ao paciente e à família do paciente, tá? Bom, deixa eu ver se nós temos perguntas aqui. Só para eu fazer, então assim, eu acho que ainda, só para complementar a sua fala, né? Então, assim, eu me preocupo, porque eu acho que, realmente, vamos lá, CDH1, nesse contexto que você falou, né? Teve um trabalho recente que trouxe isso de uma forma mais elegante em relação a esse ajuste da interpretação de risco. Então, para CDH1, para câncer gástrico, a gente tinha dados muito de incidente de riscos cumulativos muito grandes, né? E que hoje a gente já tem de uma forma mais sistemática o dado depende da história familiar de primeiro grau. Então, às vezes ali, primeiro grau, vai chegar um risco até 20%. Agora, se eu tenho nenhum familiar de primeiro grau, um risco de repente até 10, 20%. Agora, se eu tenho 2 familiares de primeiro grau afetados, meu risco vai estar lá 60%. Só que daí também só para deixar mais claro para o público, que também acontece, né? Não tem até ter, né? Então, também tomar cuidado. Então, a gente pega muita família BRCA2, por exemplo, né?
opa, nossa, na minha família, minhas tias tiveram tudo câncer de mama mais idosas, vou esperar para decidir sobre minha mastectomia ou para minha oforectomia, já que não tem nenhum caso. Até que ela é o primeiro caso e vem lá com 40 anos. Então, a gente vê isso, né, na história das famílias, mas de fato. E daí só quando acontece isso é que a gente vai falar, opa, aconteceu com 40, então agora os filhos dessa paciente, os demais familiares vão ter indicação de repente pensar na cirurgia Muchas veces preventiva uns 5 identificar anos cirugía antes, né? Então preventiva a gente 5 años ajustando. antes, o sea, Mas que também se para não puede deixar o ajustar, pessoal tão pero tranquilo, para porque que talvez assim, no é um estemos también determinamento tan de tranquilos. riscos, mas Ese ainda es é una um alto adaptación de risco riesgo, ese es un e alto que a gente tem que riesgo tomar aún cuidado. Então, que também a gente pode requiere un cuidado. ajustar a O sea, recomendação, mas tomar um podemos pouquinho de adaptar la cuidado também recomendación, para pero tener cuidado también não passar que não existe, para né? Porque é isso, a no especificidade transmitir que no invariável, a existe, penetrância porque incompleta. en la São penetrancia estou sendo incompleta es bastante distante, né? especificidades, Isso mesmo, Renata. exactamente esto, Renata. Bom, então já Bueno, são ya 15 son horas, né? las 3 de la Então tarde. gostaria de agradecer Me a doutora gustaría Renata agradecer, Sandoval, que é doctor médica Renata geneticista de Sandoval, Brasília, médica do genetista en Hospital Cleveland e do Brasilia, Hospital el Sírio-Libanês Hospital em Brasília, del nossa Niño colega aqui. Sirio-Libanés en Brasilia, nuestra Doutora Renata, foi compañera. Doctor muito Renata, legal a muy sua interesante, ¿no? apresentação, Esta trouxe bastante presentación, informação, bastante mucha información, conhecimento, mucho conocimiento. e também gostaria de Y agradecer también me gustaría ao pessoal da agradecer equipe técnica, aos nossos al personal tradutores, técnico, ao Grupo traducción, Fleury, Grupo e lembrar Fleury, então y que nós estamos no recordar mês de entonces que estamos en conscientização, el mes tá? de Estamos aqui abertos a conciencia. perguntas, lembrando que Estamos a sala abiertos a também preguntas, ficará recordando gravada también no que nosso esta clase site e estará eu grabada en espero nuestro sitio que web. esse mês a gente tenha a Espero que este inauguração do novo mes site do TEC, podamos tá? Um site inaugurar mais un nuevo moderno, sitio um web más site moderno, un bem sitio web mais visual, más um site que vai visual, estar más integrado com as nossas interesante, mídias sociais integrado também. con nuestras redes Então, sociales. muito obrigado pela Así que apresentação, doutora muchas gracias Renata, por su muito obrigado a presentación, doctora todos Renata. e Muchas até a gracias a próxima todos y apresentação. hasta la Lembrando que a próxima próxima presentación. apresentação Recordando que la será siguiente no dia presentación se llevará a cabo el día 25 de 25 outubro, de tá? octubre. Será uma discussão de casos Será un clínicos debate de junto casos com o clínicos grupo do con el CTA, grupo tá? de Então CTA. vai ser uma reunião bem Será legal que nós una teremos reunión aí muy para interesante, ¿no? encerrar Que se o nosso llevará mês a de cabo para outubro junto com concluir o este pessoal mes de dos octubre Estados Unidos, con tá? Que vai ser los uma compañeros discussão de bem legal Estados de Unidos. Será casos un debate muy clínicos, interesante de ok? casos Muito obrigado a clínicos. todos, Vale, até a muchas gracias a próxima. todos. Hasta la Tchau, próxima. gente. Foi um super prazer. Muito obrigada. Fico Adiós, fue un honrada gran de gusto. ser Muchas palestrante. gracias. Mucha honra, ¿no? Participar.